vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Olá pessoal, estamos começando mais um Superação Podcast aqui na Elo TV. 80 episódios, um episódio diferente, um episódio que nós vamos falar de comunicação, nós vamos falar um pouquinho da história da comunicação e para a honra e glória de Deus, estamos aqui novamente trazendo o que é de propósito para o Superação Podcast. Histórias, projetos, pessoas, uma pessoa que já teve várias vezes aqui nos nossos estúdios. Já teve várias vezes, entrevistando as outras pessoas, falando dos projetos, mas agora, num formato bem diferente, nós vamos trazer, está aqui para falar um pouquinho da sua história, sua trajetória e principalmente da sua vida profissional, que nós queremos propagar isso. Sempre digo para vocês, preste atenção, são histórias que dá para a gente aprender, histórias que dá para replicar, histórias que são exemplo. Então fica ligadinho no nosso podcast de hoje, aqui no nosso bate-papo. Estamos aqui com ele, Herbinho Andrade, já estudamos junto nas antigas, tem uma história para contar. Vamos falar muito, mas só não vamos falar na época que eu bagunçava na sala de aula. Herbinho, muito bom estar aqui com você hoje. Oi, André, boa tarde. Aliás, boa tarde, boa noite, enfim, boa madrugada, aonde quer que você esteja nos acompanhando, né, nesse mundo que é a internet. Primeiro, André, agradecer pelo convite, né? Muito obrigado. Me sinto lisonjeado, honrado de estar aqui com você na edição número 80 do Superação. Isso para mim é uma honra muito grande. Parabenizar primeiro você e a LTV pelo projeto arretado, não só desse podcast, mas de vários outros conteúdos que são mostrados aqui na LTV. E para mim é uma honra e uma alegria enorme. Não tem palavras para descrever essa oportunidade que hoje, ao invés de eu estar sempre fazendo as entrevistas, vou estar sendo um pouquinho entrevistado, vou estar contando um pouquinho aí da trajetória, da minha curta trajetória, vamos assim dizer, no mundo da comunicação. Curta não, rapaz, já tem muita história para contar. Agora, uma coisa muito interessante, Herbie, quando alguém assim me convida para alguma coisa, eu achei estranho, eu digo, gente, vai ser eu. Até aqui na LTV eu já vim como convidado também, ó, vamos convidar você para falar sobre o projeto, e a pessoa acha estranho, né? A rotina da gente é tão outras pessoas, quando inverte, a pessoa, gente, vai ser eu mesmo. Aconteceu isso com você quando eu chamei? Acredito É que o costume, sim, né? cara. Na verdade, eu ainda estou assim me adaptando, né? Porque querendo ou não, já são aí 19 anos que eu trabalho com comunicação. Iniciei na radiodifusão, onde permaneço forte. Também estou na internet, mas assim, e a gente sempre é acostumado a ajudar a contar as histórias dos outros, né? Nunca a gente conta a nossa, quase nunca, na verdade, né? E quando você fez o convite, eu fiquei parado assim, poxa, será que de fato vai dar certo isso? Porque eu sempre conto as histórias dos outros, né? Exatamente da forma que você está dizendo, é a questão do costume. Rapaz, 19 anos, eu não imaginava que... É porque quando você terminou os estudos, você já foi logo direto para a comunicação. Mas eu queria contar um pouquinho o Herbie antes. Quem é Herbie Maio Andrade?
Herbi, popularmente conhecido, antes da comunicação. Vamos falar lá da raiz. Eu sou natural daqui de São José do Egito, né? Nasci e me criei até os 10 anos de idade, ali na região de Riacho do Meio, Macambira, por ali. A família da minha mãe, principalmente, é toda daquela região. Exatamente no dia que eu completei 10 anos de idade, a gente se mudou lá de Riacho do Meio, ali na região do Açude da Porta, aqui para a cidade, né? E vim especificamente para o bairro Borja. Entrei morar no bairro Borja, onde eu morei 18 anos praticamente na mesma casa. Casinha próxima à Escola Luiz Paulino de Siqueira ali, bastante conhecida aqui na nossa cidade. E a época, um fato até curioso, André. A época eu lembro muito bem, apesar de na época eu só ter 9, 10 anos de idade, mas a época se fazia as matrículas das escolas, fossem elas estaduais ou municipais, na Secretaria da Educação. E eu lembro que meu pai veio fazer minha matrícula, na época, para o Edson Simões, porque naquele momento o Edson Simões era a maior escola que nós tínhamos aqui na cidade, e talvez até a mais conhecida, até mais central, vamos dizer assim, né? E por arte do destino, e aí começando pela a questão da educação em si, eu não sei quem, até hoje eu não sei quem, meu pai chegou e disse, eu vou fazer a matrícula do meu filho. Para onde? Para Edson Simões. Aí meu pai disse, aí a pessoa disse, que estava lá, né, na recepção da secretaria, disse, por que você não matricula ele no Luiz Paulino? Você vai morar onde? No bairro Borja. Matricula ele no Luiz Paulino, que é mais perto de casa. E assim meu pai me matriculou no Luiz Paulino. Mas, a princípio, eu viria para o Edson Simões. Se eu tivesse vindo para o Edson Simões, eu teria estudado todo o meu ensino fundamental e o ensino médio no Edson Simões, provavelmente. Era o costume muito naquela época de a pessoa entrar na escola e ficar lá até concluir, né? Exatamente. Na nossa fase, né? Exatamente. E aí, acabei indo para o Luiz Paulino, isso no ano de 1999. Só que o Luiz Paulino, na época, hoje não, hoje já tem até o 9º ano, mas na época só tinha até a 4ª série, e era justamente a série que eu ia estudar. E, curiosamente, outro detalhe que muda, vamos dizer assim, um pouco na trajetória educacional da gente, é que, à época, hoje a secretária de Educação aqui de São José, dona Cidália, era a diretora do Luiz Paulino e também era a diretora do Oliveira Lima. Aí termino minha 4ª série lá no Luiz Paulino, na época nem existia as outras séries para frente, e dona Cidália vai e começa a influenciar a gente para ir para o Oliveira Lima. E eu me recordo muito bem, assim, nos anos 2000, a gente tinha o Edson Simões com praticamente uns 4.000 alunos e o Oliveira Lima com um pouco mais de 1.000. E embora que o Oliveira Lima não tinha a estrutura que tem hoje, o Edson também não era a mesma estrutura que é hoje, né? E assim, por essa influência, eu acabei indo para o Oliveira Lima, que inclusive foi onde a gente acabou nos conhecendo anos mais tarde, né? Estudando junto e tal. E lá no Oliveira Lima eu iniciei da 5ª, na verdade segui 5ª série, que hoje é o Fundamental 2, né, que chama, e ensino médio. Terminei meu ensino médio e aí, como a gente não teve a graça, né, de não repetir de ano nenhuma vez, eu terminei meu ensino médio quase com 18 anos. Eu ainda bati na trava. Ainda batesse, não foi? Mas isso é tudo bem, aprendi. Faz parte. E eu completo o ano no mês de janeiro, sempre terminou o ano letivo em dezembro, né? Terminei o 3º ano do médio em dezembro de 2006. Foi, 2006, exatamente. E em 2007, em 23 de janeiro de 2007, eu já completei 18 anos. E, curiosamente, à época, eu trabalhei na Serrota Redondo, antes de trabalhar no setor de trabalhar na comunicação, né? E isso em 2004, 2005, mais ou menos. E à época eu conheci Vevéi, pai de Vicente, pai do vereador Vicente. E Vevéi, à época, comprava ovo na Serrota Redonda e levava para vender lá em Mundo. Naquela região de Santa Cruz também, ali no Agreste. E toda semana ele ia lá no setor que eu trabalhava, comprava um baú de ovo, levava para vender. E um dos meus trabalhos lá era ajudar a carregar esses baús. Essa minha voz, assim, um tanto quanto grave, eu sempre tive ela desde os 14 anos. Nunca fiz nada para tê-la e também nunca fiz nada para mantê-la. Então é uma coisa natural, graças a Deus. E eu conversando com os colegas na época, e Vevé chegou assim e disse, pô, tu tem voz de locutor. Isso com o quê? Com 17 anos, mais ou menos, ainda, né? É muito raro também, né? Tem gente que
vou dizer assim, dar um empurrãozinho para a voz ficar com a voz locutor. E você não, você Não, foi essa voz natural, né? Que é muito exatamente. difícil Muito acontecer difícil. isso. A maioria dos radialistas uma voz natural é bem diferente do quando está no ambiente de trabalho, né? É verdade. E aí, efetivamente, eu nunca fiz nada para ter essa voz. Deus, foi realmente uma dádiva que Deus me deu. E eu agradeço demais, porque hoje é meu instrumento de trabalho, né? Hoje há muitos anos, na verdade. E aí, Vevé disse, ó, nunca não pensei em ser radialista, não. Aí eu confessei a ele, eu digo, olha, eu até já pensei, mas nunca tive a oportunidade de fazer nenhum teste, não. Aí ele foi e disse, poxa, eu vou arrumar um teste para você fazer. A Rádio Gazeta tinha entrado no ar um ano antes. Ela entrou no ar em janeiro, oficialmente em janeiro de 2006. Isso era finalzinho de 2006 já. Se eu for arrumar um teste para você fazer lá na rádio. Tá bom. Isso foi outubro, mais ou menos. Saudoso Vevé, né, que já nos deixou, ele acabou adoecendo, teve uns problemas de saúde e eu acabei não o vendo mais no final daquele ano de 2006. Início de 2007, mais ou menos início de março, meu pai continuava trabalhando na Serrote Redondo e Vevé voltou a comprar ovo lá e disse, olha, eu arrumei um teste lá para ser o menino e fazer lá na Rádio Gazeta. Ele vai. Aí pai me trouxe um bilhetezinho na época, né? Só procure lá. Na época era até João Carlos, que era o diretor. Procure João. Tá bom, falei com o João, disse, pronto, venha fazer o teste. Isso já era numa quinta para uma sexta, fiz um teste numa sexta-feira à tarde, lá na Rádio Gazeta. E o teste, eu pensei que ia ser algo gravado, alguma coisa do tipo, assim. Não, já fui logo assim, ao vivo. Bora pra prática. Grande abraço, mandar um abraço aqui para o Tiago Siqueira, que na época era o responsável pela parte técnica lá da emissora. E eu lembro que ele, você entra aqui, aí me colocou dentro do estúdio. Eu nunca tinha entrado dentro de um estúdio na minha vida, André. Foi a primeira vez que eu entrei, foi para fazer o teste na Rádio Gazeta. Já ir pra prática. Já foi direto para a prática. E as pessoas todas se tremendo. Rapaz, acredita que até hoje, né, antes de começar aqui o nosso bate-papo, dá aquele friozinho na barriga. É muito natural. normal na comunicação, é normal. É natural, porque quando não der mais, é sinal Principalmente que... se for algo novo, né? Se for algo novo, eita, o Exatamente. programa hoje vai ser diferente. Então, eu vejo assim, muitos os outros grandes que têm muita experiência, às vezes com 50 anos na comunicação, que diz que dá o friozinho, né? Exatamente. E quando não der mais, aí é sinal que você não tá no lugar errado, não tem mais para onde seguir. E aí eu fiz o teste, né? João Carlos, na época, acredito que gostou, porque ele acabou, disse, vem amanhã, que era no sábado, né? E na semana seguinte eu iniciei um estágio não remunerado à época no departamento esportivo. E aí vem uma curiosidade, né? Eu acho que tudo é no tempo de Deus. Absolutamente tudo. Obviamente que a gente tem que ter força de vontade, correr atrás, abraçar as oportunidades que aparecem. Pagar o preço, né? Exatamente. Mas tudo é no tempo de Deus. E aí eu iniciei esse estágio lá e passou-se algumas semanas e iniciou-se o Campeonato Egipciense de Futebol de 2007. A Gazeta já tinha transmitido o campeonato do ano anterior, 2006, e ia transmitir também o de 2007. Já no primeiro ano, né? Já. Aí, o que é que acontece? Tinha lá um programa chamado Gazeta Esportiva. Esse programa era à noite, de 8 às 9 da noite, logo depois da Voz do Brasil, né? Você sabe, rádio obrigatoriamente tem que transmitir a Voz do Brasil de 7 às 8 da noite. Hoje já tem alguma flexibilidade, mas, de um modo geral, a obrigatoriedade persiste. E tinha esse programa Gazeta Esportiva, de 8 às 9 da noite, e eu fui apresentar esse programa. Comecei estagiando lá com o amigo André Moraes, e depois André saiu, foi para outra emissora, e eu fiquei lá apresentando. Passaram-se alguns colegas e eu continuei. Aí, com mais ou menos uma semana... E aí, detalhe, André, eu só ia para a rádio à noite fazer esse programa. Minha missão na rádio era só apresentar o Gazeta Esportiva em 2007. E aí, vou eu para a rádio, preparo lá o programa, apresento e vou embora para casa. Quando foi um dia, curiosamente, veja como são as coisas. Em 2007, eu tinha feito, na verdade, no final de 2006, o concurso do IBGE para ser recenseador. E passei, mas recenseador é temporário, até hoje, né?
E, curiosamente, nesse período que eu entrei na Gazeta, eu estava fazendo o recenseamento do IBGE. Então, eu ia à noite para a rádio e durante o dia... O dia na rua. O dia na rua. Na época, na zona rural, porque eu escolhi os setores da zona rural para fazer o censo agropecuário de 2007, que foi um grande aprendizado também para mim. E, quando foi um belo dia, eu cheguei em casa para almoçar, passava a manhã, ia para casa almoçar, passava a tarde e só à noite ia para a rádio. Tô escutando chega em casa, o rádio tá ligado lá e aí toca uma vinheta lá, né? Este sábado, Campeonato Egipciense de Futebol, tal, não lembro nem quais eram as equipes, né, que iam estrear. E aí, na época, hoje em dia a gente até que resumiu, é mais até difícil de a gente encontrar hoje rádio que faça vinheta citando todo o nome das equipes todas, a equipe grande, tinha um comentarista, o repórter e tal. E aí, bota Dá lá. um trabalho, né? Dá um trabalho danado. Narração, fulano de tal, reportagem de Herbie Maior Andrade. André, eu nunca tinha feito reportagem na minha vida. Em casa as pernas começaram a se tremer. Poucos dias que eu tinha entrado na rádio. Isso era mais ou menos o que? Abril, maio, eu acho, se muito fosse. E aí eu pensei, tem outro Herbie Maior na rádio. Eu pensei, não imaginei que fosse eu. Quando foi à noite, eu chego na rádio, aí conversando com o João, na época, o João era o diretor de lá. Eu digo, João, tem outro Herbie Maior aqui na rádio? Ele disse, não, tem não. Por quê? Eu digo, não, porque eu escutei uma vinheta dizendo que eu vou fazer reportagem. Eu nunca fiz reportagem na minha vida. Eu disse, não tem problema não, você aprende. E nesse aprender, André, para resumir a história, teve uns contratempos. À época, o narrador que vinha narrar os jogos era de outra cidade. E no meio do campeonato teve um imprevisto, ele não pôde mais vir. Belo dia, João Carlos disse, olha, você vai narrar o jogo sábado. Digo, narrar mais, João? Disse, não, tu também não sabia fazer reportagem, já estás aprendendo. Eu comecei como repórter e terminei como narrador. Que é bem mais difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. Até hoje nós vemos que os narradores, principalmente os mais populares, conhecidos, é assim, uma dedicação impressionante, né? Porque primeiro você tem que conhecer do que tá falando. Sim, sim. Cada jogo é algo novo. Sim, sim. Né? Sim. Eu acho que deve ter passado 1 milhão de coisas na sua cabeça, né? Não tenha dúvidas, assim. Até aí eu estava com meus 18 anos completos. É bem verdade que eu fui criado, né, na zona rural de São José, mesmo depois que eu vim morar aqui na cidade, ainda assim eu frequentava muito a casa dos meus avós aqui no Sítio Papagaio, Júlio e Isabel, e lá tinha um rádio daqueles quadrados antigos, Nordson, o rádio. Não pegava pendrive, não pegava nem CD, nem nada. Lá na casa de pai ainda tem, eu acho que Nordson ele ainda tem uns 5 ou 6 na coleção dele. Meu pai tem uma coleção de rádio. Tem Olha mais de aí. 50. Pronto. Nordson tem uns 5 ou 6 lá. Pronto. Caixa de madeira. Né? Exatamente. E eu acordava escutando rádio. E a época, né, veio chegar a energia na casa do meu avô por volta do ano de 2002. Então, eu convivi muito com rádio de pilha. E a gente muitas vezes ia dormir, até às vezes a gente estava no sítio, estava passando algum jogo do Brasil, por exemplo, ou do Santa Cruz, ou do Sport, ou do Náutico, que a gente escutava pelo rádio. Então eu escutei muito jogo pelo rádio, tanto na casa do meu avô, quanto em casa mesmo. Eu acabei sendo criado com essa paixão pelo rádio, desde sempre, né? E Deus me deu essa voz, embora que eu não tinha nenhum... até meus 14, 15... até meus 14 anos, eu não tinha nenhum interesse de entrar para a comunicação. Nenhum, André. Até os 14, 15 anos não tinha entendido ainda o porquê que tinha aquela voz, né? Na verdade... Até descobrir. Minha voz surgiu a partir dos 14, 15 anos, dessa forma que você está ouvindo agora. E aí vem outra pessoa que foi muito importante. A fase da adolescência. Isso. De pré-adolescência para adolescência. Né? Exatamente. Eu acho interessante, André, a gente reconhecer aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboraram, nos ajudaram na caminhada. Porque a caminhada, apesar da gente ser, entre aspas, o protagonista, nós temos muitas pessoas que, às vezes até com a palavra, ajuda demais. E a época do Oliveira Lima, que você se lembra muito bem, eu lembro... Nunca me esqueço, assim, né? A gente tava na 7ª série. Não, na 8ª série. E minha voz desse jeito e tal. E um professor, que até hoje, graças a Deus, eu tenho o prazer de dizer que é muito meu amigo, o professor Claudevan,
começava tirando onda comigo. E depois, poxa, bicho, por que tu não pensa em fazer comunicação, fazer rádio, tal, alguma coisa do tipo? E a partir dessa provocação dele, eu comecei a pensar. Veio começar a vir a ideia na mente, né? Veio a Por que ideia. não? Por que não? Exatamente. Num primeiro momento, pensei em rádio. E depois eu pensei na faculdade que tivesse relação com a comunicação. Né? Por isso que eu pensei em fazer jornalismo e graças a Deus consegui fazer. Mas até meus 14, 15 anos e até essa oportunidade que eu tive para ingressar na Gazeta, eu não tinha tido oportunidade nenhuma. Hoje a gente tem aqui na cidade 3 emissoras de rádio, nas cidades vizinhas tem outras também, mas se a gente volta no tempo aí quase 20 anos, apesar de ter duas, tinha as 3 na época, só que uma era a AM, que era a Rádio Cultura, e as outras 2 FM, que era a Gazeta e a Liberdade, que até hoje existe, né? Mas, entre aspas, à vista do que era antigamente, naquele tempo, para o que é hoje, até que existe talvez mais oportunidade. Hoje a gente procura comunicadores e é difícil achar alguém que queira para atuar na área, que tenha paixão, porque não é só dizer assim, não, eu quero. Tem que se identificar com aquilo que está fazendo, né? É porque é uma dedicação muito grande diária, né? É, Só sabe exatamente. quem passa, né? Só sabe quem Por isso que eu passa. gosto de contar o antes. É, exatamente. E aí, antes de tudo isso, assim, eu comecei a pensar, né? Poxa, eu podia fazer rádio, eu podia fazer um teste. E eu escutando de casa, muitas vezes eu dizia, mas é fácil. Veja como é fácil. Se eu tivesse lá, eu fazia melhor. Se eu tivesse lá, eu fazia melhor. E quando a gente veio pro lado de cá do microfone, aí você vê que não é a facilidade que você acha. Às vezes a gente tá, seja assistindo aí o vídeo, como muita gente vai estar agora, ou escutando rádio, ou assistindo televisão mesmo no aparelho tradicional. E pô, aí imagina, mas poxa vida, como é simples fazer rádio, como é simples fazer comunicação, televisão. Mas não é, gente. É bem complexo, na verdade, né? Bem complexo mesmo. Uma vez até Felipe Emanuel, né, que é apaixonado por rádio, comunicação, Sim, sim. né, advogado, ele falou uma vez e eu fiquei com isso na mente, rapaz, o peso do microfone é muito grande. Sim. Não Acho que ele tenho nem dúvida. lembra, mas uma vez ele falou sobre isso e realmente faz muito sentido, porque é uma responsabilidade muito grande, né? É, Teve muita gente que construiu a carreira com microfone, mas tem muita gente que destruiu a própria carreira e até de outras pessoas com microfone. Por é, isso que tem que ter esse cuidado e acabo realmente dizendo, o peso é muito grande para o microfone. é verdade, André. Antes de entrar nessa seara, outro detalhe interessante, assim, que eu acho que talvez sirva de exemplo para muita gente que esteja nos acompanhando agora, assim. Eu venho de família humilde. Minha família nunca teve recursos, posses, não. Minha família, ela veio humilde dos meus antepassados, meus avós. E eu confesso a você que até meus 13, 14 anos eu não imaginava, hipótese alguma, seguir a carreira de comunicação, talvez não as dificuldades impostas pelo caminho naturalmente, mas até pela condição social que eu era inserido à época. Eu era uma pessoa, a família, minha família era uma família bastante humilde, ainda é, mas à época meus pais, por exemplo, quando eu disse que queria fazer jornalismo, meus pais não tinham condição de pagar. E olha que a gente tinha o curso de jornalismo aqui em Patos, hoje não existe mais, mas tinha na época em Patos. Então, veja, hoje para fazer um curso de jornalismo mais perto aqui da gente de São José, o Caruaru ou Campina Grande, mais próximo. Então, na época já tinha em Patos, apesar das dificuldades, mas ainda assim é menos dificultoso do que você ir para Campina do que ir para Caruaru, né? E quando as coisas foram acontecendo, quando eu entrei na rádio, o tempo foi passando, as oportunidades foram surgindo, às vezes eu parava assim, pensava, meu Deus do céu, até onde eu vou poder ir? Até onde eu vou conseguir chegar? Graças a Deus a gente conseguiu vencer, já são aí 19 anos nisso, e aí eu entro nessa questão que você falou da responsabilidade. Eu ingressei na Gazeta, assim, num estágio intensivo, podemos dizer, nessa questão da comunicação. Porque, como eu já disse, entrei como um estagiário, com poucas semanas fui promovido a repórter, daí a pouco eu já era narrador de futebol e
com poucos meses, o Tiago, à época, né, que fazia parte da Gazeta, foi para outra missão e eu acabei assumindo a parte de técnica sem saber de nada também, foi aprendendo no dia a dia, na prática. E as coisas foram acontecendo assim de tal forma que eu disse, meu Deus do céu, tem hora que parava assim, será que eu vou dar conta disso? Né? E ao mesmo tempo que isso aconteceu, desde o primeiro momento que eu sentei na bancada lá da Gazeta, passei por outras emissoras de rádio ao longo desses 19 anos também, mas eu sempre tive muita responsabilidade com aquilo que eu digo aqui no microfone. Porque uma coisa, e a gente tem que ter essa consciência, é de que a gente conversar, uma conversa informal, entre eu e você, colegas, familiares, tomando um café na cozinha de casa, é uma coisa. Quando a gente conversa, como Sem a gente... saber até quem vai escutar, assistir, né? Exatamente. É outra completamente diferente. É evidente, a gente vive, graças a Deus, a gente vive num país democrático. Então, tudo que você disser, eu não sou obrigado a gostar, mas eu sou obrigado a respeitar. E assim vice-versa. Claro, tem casos e casos, mas de um modo geral, eu sempre procurei pautar o meu trabalho na comunicação com responsabilidade. Então, eu estou com 19 anos que trabalho com comunicação, estou na Gazeta, saí algumas vezes, tive passagens por outros meios de comunicação, outras emissoras de rádio aqui em Pernambuco e na Paraíba, mas nunca, absolutamente nunca, literalmente me enrolei. Em que sentido? Eu nunca usei o microfone para denegrir a imagem de ninguém, para acusar levianamente ninguém. E eu, com 19 anos de comunicação, eu tenho orgulho de dizer que nunca respondi a sequer um processo. Nunca ninguém chegou na porta das emissoras ou dos meios de comunicação que eu trabalho para me acusar de eu ter feito alguma coisa de prejudicar quem quer que seja. E se Deus quiser, até o último segundo que eu ficar no ar, o último segundo que eu utilizar do microfone, seja de rádio, seja de televisão, vai ser dessa forma. Porque eu sempre trabalho pautado nessa questão de responsabilidade. Hoje nem tanto, hoje com a internet até ficou mais fácil, mas eu lembro, André, que logo quando eu entrei na rádio, às vezes as pessoas ligavam. Não existia nem celular, era no telefone fixo. Eu lembro muito bem. E muita gente ligava até de orelhão para rádio, né? Com a Era, ficha. exatamente. Aí ligava e dizia, teve um assalto em tal lugar. Teve um acidente em tal lugar. Diz aí na rádio. Aí, à época, a gente teve, como é que foi? Não, aí teve um acidente aqui e morreu tantas pessoas. Foi aonde o acidente? Uma vez, a pessoa ligou para a rádio e só teve um acidente aqui, perto de Brejinho. Lá vai eu e Carlos Júnior. Chegamos em Brejinho, nada de acidente. Voltamos. Não tem acidente, não. Tu imagina se eu tivesse botado no ar, dizendo que tinha tido um acidente da forma como a pessoa tinha me dito. Então, tem a questão da responsabilidade, da consciência, mas também tem a questão da gente verificar aquilo, justamente para evitar uma situação maior, mais ampla. É a mesma coisa de uma festa, por exemplo. Eu estou apresentando uma festa de reis, uma festa universitária aqui em São José, tem 15, 20 mil pessoas ali no pátio de eventos, eu pego o microfone e para eu incitar uma confusão generalizada, basta dizer 2 palavras. Então, por isso a responsabilidade é enorme, como você destacou o que Felipe disse, né? É muito pesado essa função da gente de comunicar, muito mesmo. Uma coisa que se passou desses 19 anos, eu ouvi muitas mudanças, né? Assim, que do início, igual você disse, do início para cá, mudou bastante. Eu acredito, eu sempre digo muito, hoje no rádio as pessoas estão mais no digital, né? As pessoas estão gostando muito de escutar rádio, mudou muito. Antigamente a pessoa procurava o telefone, ele pega rádio, né? Eu lembro quando saiu, as pessoas gostavam muito, mas hoje eu vejo que as pessoas estão escutando, óbvio, também no carro. O carro tem gente que, eu conheço gente que, pronto, se eu ligar ali o carro, a primeira coisa que vai aparecer é da rádio. Né? Já deixa todo no automático, que é o que muitas pessoas fazem. Mas hoje nós vemos que as pessoas estão muito pelo celular, né? André. Modernizou, passou pelo aparelho de rádio e o importante é estar ouvindo, né? O rádio, ele ainda tem um poder gigante, né? Ainda, muita gente às vezes acaba questionando ou discutindo o poder do rádio ainda nos dias de hoje. Tem muita gente que diz,
E foi assim quando surgiu a televisão, principalmente com a TV a cores. Disseram, o rádio vai acabar. Não acabou. Com o surgimento e a expansão da internet, da mesma forma. E hoje esse debate ele é muito evidente. Ah, o rádio vai acabar. Eu, talvez seja um pouco de bairrismo meu, ou talvez seja até um pouco de paixão, porque eu sou apaixonado pelo rádio, mas recentemente já existem alguns estudos e a gente que trabalha no meio assim, a gente busca ver de fato aquilo que está acontecendo. Que a tecnologia avançou, nós não temos dúvida disso, não tem como tapar o sol com a peneira. Nós tivemos um avanço, estamos tendo, na verdade, um avanço de tecnologia muito grande. E esse avanço de tecnologia, pelo contrário, ele ajudou o rádio a crescer ainda mais. Levou para estágios que não tinha, né? Exatamente. Antes a gente tinha uma emissora de rádio ali no dial, com a limitação do alcance ali de seu sistema de transmissão. Transmissor e o sistema irradiante, que são as antenas. Hoje, com a internet, não tem esse limite. Porque você pega, e eu vou pegar o exemplo aqui da Rádio Gazeta, que é a que eu trabalho hoje, a gente tem o site da emissora, a pessoa vai acessar lá, aí lá vai, no site hoje da Gazeta, além do áudio, tem o vídeo também. A gente tem lá umas câmeras no estúdio, quando o locutor falar, aparece a imagem do locutor, e boa parte das músicas que tocam na rádio, tá aparecendo o clipe lá daquela música no site da rádio. A gente está nos principais streams de rádio, como o Radiosnet, por exemplo. Estamos nas redes sociais com geração de conteúdo, principalmente conteúdo noticioso, conteúdo jornalístico. Então, assim, tem o seu aplicativo próprio, a Gazeta, como praticamente todas as emissoras de rádio têm o seu aplicativo próprio. Então, nós temos, de fato, hoje uma presença no digital do rádio muito forte. Então, isso ajudou na expansão do rádio. Porém, por outro lado, é importante dizer, André, que o rádio em si, ele é um meio de comunicação forte no mundo todo. E aí eu pego o recorte do nosso país, do nosso estado, da nossa região. Dados importantes, eu costumo me basear muito em dados para passar a credibilidade necessária. Não é a Herbie que está dizendo. A Herbie que está dizendo isso. Não, não é a Herbie que está dizendo isso. São os dados que dizem isso. O último censo que nós tivemos, do IBGE, ele foi do ano de 2022. Então, nós estamos em 2026. Teve 4 anos aí. Até hoje, ainda o IBGE está soltando dados. Geralmente, ele faz um censo a cada 10 anos. E o censo do IBGE, ele não serve apenas para contar a população, mas ele cria uma série de dados que esses dados acabam virando políticas públicas para melhorar a vida de um modo geral das pessoas. E um dado que me chamou muita atenção, que o IBGE conseguiu captar nesse censo de 2022, foi com relação ao acesso das pessoas à internet. É óbvio que já se passaram 4 anos e é bem possível que isso dê uma melhorada. Mas em 2022, para você ter uma ideia, aqui em São José do Egito, das pessoas entrevistadas, das 32 mil pessoas que o IBGE entrevistou e recenseou, mais ou menos umas 8 mil disseram que não têm acesso à internet todo dia. Então, veja, isso é uma parcela significativa. Pegar, grosso modo, aí, uns 30% mais ou menos da população, que no censo de 2022 disseram que não tem acesso à internet todo dia. Então, se essa pessoa não tem acesso à internet todo dia, ela vai ver a comunicação por onde? Pois TV e rádio. Exatamente, é a grande questão. E aí é onde o rádio, no recorte nosso aqui, se torna ainda mais forte, até mais do que a TV. Porque as pessoas... Principalmente em zona rural, né? Em zona rural, exatamente. É muito normal na zona rural, o pessoal acordou, começou o dia, ligou o rádio, quando no final do dia que desligou. Exatamente. Então, veja só. E a gente tem ouvintes dessa forma, né? Eu escuto vocês das 5 da manhã até as 5 da tarde. Tô lá no roçado. Eu digo isso porque eu já vi, né? Pronto. Muitas vezes. Exatamente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Assim, que o rádio tem uma parcela significativa da população que escuta. Isso fora, você destaca a questão do rádio no carro. As pessoas ligam o carro, já aparece lá a rádio, sai mudando de frequência, então a pessoa escolhe a rádio que quer escutar. E assim como a internet tem uma variedade de conteúdos, o rádio também tem uma variedade de conteúdos.
tanto de informação, e aí a gente prisma mais ali, a gente tem mais um cuidado em trazer as informações da cidade e da região, que é o que vai interessar mais as pessoas. Porque às vezes uma pessoa está lá em Bonfim, o que é que vai interessar essa pessoa lá de Bonfim, ou de Serra do Machado, ou do Boja, ou do Planalto? Informação, por exemplo, claro, é importante, porque querendo ou não está influenciando a nossa vida aqui da guerra lá dos Estados Unidos com o Irã. Tem uma situação ou outra que influencia mesmo. Mas A aquela maioria pessoa... quer saber do local, né? Exatamente. A prefeitura fez a estrada, consertou o esgoto que estava estourado. Né? O governo federal, o governo federal liberou a primeira parcela do 13º para os aposentados. Tá chovendo. Tá chovendo. Vai chover. Choveu quantos milímetros? Então, só para dar um exemplo do poder que o rádio tem na comunicação, especialmente do interior do Brasil, e pegando a realidade da nossa região aqui. Então, a gente tem... Não tem como... Aí, talvez você possa até estar se perguntando, mas existe como medir a audiência do rádio? Não tem como. Aqui no YouTube a gente está vendo quantas pessoas estão vendo esse vídeo agora e quantas pessoas vão ver no futuro. No rádio, nós não temos como mensurar isso com exatidão, a não ser que seja por pesquisa, mas não existe um equipamento que diga tem 5 mil pessoas escutando essa emissora de rádio aqui nessa hora. Não tem. Só se for no online, né? Só se for nos canais digitais. Mas mesmo assim, e aí, para mim foi até uma surpresa. Que é mais no tradicional, Que né? é mais no tradicional. No carro e no rádio tradicional, eu acredito que ainda dá mais ainda do que... Eu imaginava que, pelo rádio estar presente, estar pluralmente presente nas plataformas digitais, o rádio ele tivesse mais ouvintes no digital do que no dial. Porque o digital não tem alcance, né? Qualquer pessoa de qualquer lugar pode escutar uma rádio de São José lá em São Paulo, no Japão, nos Estados Unidos. Eu sei que muita gente vai fazer isso até para acompanhar o que está acontecendo na cidade, né? Exatamente. Mas aí eu participei do Encontro Acerp o ano passado e teve uma palestra lá muito legal que as pessoas do Tudo Rádio, os criadores do tudorádio.com, trouxeram uma informação curiosa de que a maior parte das pessoas que escutam rádio no digital estão próximas e podem escutar no dial também, no rádio normal de casa, do carro. Para mim, não. Para mim, estavam as pessoas longe. Tem, claro, tem uma parcela razoável, mas a maioria ainda está presente nas proximidades. Pode escutar pelo rádio do carro ou rádio de casa. Então, para mim, foi até uma surpresa. Mas, de toda forma, mostra que, independente de ser no dial, e aí no dial tem a estabilidade, porque na internet a gente sabe que o sinal varia, isso aí é normal. A gente tem uma internet mundialmente falando que ainda não tem aquela excelência na estabilidade do sinal, embora também que o rádio pode acontecer instabilidade, pode cair um raio na torre de transmissão e tirar a rádio do ar da mesma forma, mas isso é importante destacar a força do rádio na comunicação e também na internet, né? Uma coisa que nós vemos assim na parte do engajamento, assim, do dia a dia do rádio, né? Tem gente que faz parte do dia a dia mesmo das pessoas, né? Eu vejo assim que, vou dizer assim, na participação do programa, tem programas assim que tem uma participação bem assídua de pessoas que dizem, não, aquele horário realmente faz parte do meu dia a dia. Isso acontece bastante dentro do rádio, né? Acontece, André. O rádio, com o passar do tempo, mais do que um meio de comunicação, um meio de informação, ele se tornou uma companhia. Uma companhia. Então tem muita gente que escuta rádio que mora só. Tem gente que escuta o rádio, por exemplo, No roçado, igual a gente no tá falando. roçado, Vai como pro a gente roçado, liga o rádio e passa o dia lá escutando, sozinho e às vezes... sozinho, exatamente, tirando leite da vaca de manhã, né? Às vezes correndo, caminhando na praça, na pista, andando de bicicleta, andando de moto, né? Porque tudo são formas que você consegue escutar rádio no carro, enfim. Então, assim, o rádio nesse aspecto, nesse quesito, ele acaba efetivamente se tornando algo assim de companhia mesmo, é como se fosse uma pessoa. É como, por exemplo, né, eu tava na época da faculdade, eu lembro que eu li um livro, não lembro agora de qual autor, e esse autor, ele pega o subconsciente das pessoas, e aí eu vou pegar um exemplo a nível nacional, do Jornal Nacional. William Bonner foi o apresentador mais longevo do jornal do JN, passou quase 3 décadas na bancada. E ele era o diretor também, né? E ele era o diretor e editor.
E quando ele dizia boa noite, até hoje, Muita gente responde. muita gente responde. Eu mesmo respondi muitas vezes. Né? Então, é a mesma situação do rádio. Eu, por exemplo, eu apresento um jornal na Gazeta, que vai de 11 a 1 da tarde. Tradicionalmente, eu sempre apresentei jornal nesse horário lá na Gazeta. No começo, eu apresentei de manhã. O jornal da Gazeta era de 7 às 8, lá em 2007, 2008. Mas depois mudou para a tarde e sempre ficou nesse horário. Era de meio-dia a 1, depois foi de meio-dia a 1h30, agora está de 11 a 1 da tarde. E muita gente, às vezes eu estou lá fazendo o jornal, e por ser um programa jornalístico, uma vez ou outra que eu mando abraço para alguém. E aí também é um estilo que eu tenho próprio, assim. Acho que se eu estou ali no jornal é para mandar as notícias para o povo escutar e ver o que é que está acontecendo. Não necessariamente para mandar alô e abraço. Mas aqui e acolá eu tenho feito isso mais. E as pessoas mandam lá no zap da rádio. Estou escutando, olha. Tô aqui não sei aonde, tô em Brejinho, tô em Itapetinho, tô aqui, tô escutando. E às vezes as pessoas me veem, não mandam o zap, mas me veem e me conhecem na rua ou no evento que eu esteja apresentando ou que esteja participando. E as pessoas, eu escuto, aí, tal dia, aí comentam uma notícia que eu fui e dei tal dia. Aí a pessoa acha bom, né? Mas, rapaz, a pessoa tava me acompanhando. Não tem dúvida. É um presente, né? Isso aí. É mais do que um troféu de reconhecimento, na verdade, né, André? Porque quando as pessoas escutam, é sinal porque gostam da sua comunicação, da forma como você faz e, evidentemente, daquilo que você está passando para as pessoas, né? Porque mais do que notícia, e aí eu vou pegar, vamos dizer assim, a minha brecha de jornalista, mais do que notícia, a gente ajuda, querendo ou não, no desenvolvimento das pessoas, da região e da cidade. Porque é um trabalho social, né? é um trabalho, muito importante, inclusive. Acaba sendo um trabalho social. Porque, por exemplo, esses dias eu trouxe Dr. Franklin para falar sobre pediatria e nutrologia. Um dos assuntos do momento. A gente tem 2 assuntos do momento. Pediatria, por exemplo, a gente está vivendo uma época sazonal de aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças e adolescentes e bebês recém-nascidos. Então, o Dr. Franklin falou o que é que pode ser evitado, os cuidados, né, que as mamães e os papais devem ter. E, ao mesmo tempo, falou das canetas emagrecedoras, que está uma febre, todo mundo está comprando, e muita gente, às vezes, compra e está usando de forma indiscriminada, sem acompanhamento médico. Então, veja, 2 problemas de saúde pública que a gente destaca. Então, as pessoas escutam, daí a pouco vão comentar, vão debater, e uma informação que ele tenha dito lá, que a pessoa pegue, replica. Então, se uma pessoa entendeu aquilo, já vai estar valendo. Já vai estar valendo. Eu, desde o começo, das primeiras vezes que eu entrei na rádio, uma das minhas bandeiras, vamos dizer assim, é a questão de que as pessoas evitem beber e dirigir. Todos os meus programas, as transmissões esportivas, quando eu fazia, eu sempre apelava para isso, assim. Se beber, não dirija, beber de direção não combina, preserva a sua, preserva a vida dos outros. E sempre foi dessa forma. Se uma pessoa me escutar e não beber e não for dirigir, ou beber e não for dirigir, servir para alguém, já serviu para muita coisa. Já cumpri a minha missão. O negócio é qualidade, não é nem tanto quantidade, né? Exatamente. Fazendo a parte. Além disso, ainda também tem o Herbie blogueiro, né? Que tem um blog. A comunicação tem vários viés. Foi quando que surgiu a ideia do blog? Que é outra forma de comunicação que também é atrelada à rádio, né? Uma forma de levar uma comunicação que a gente sabe que veio... podemos dizer que o rádio foi o início, né, veio de comunicação. A mola propulsora. Exatamente. E meu pai tem a coleção, né, como eu estava falando, ele tem mais de 50 rádios. Ele tem um rádio lá que é dos meus avós, meu avô paterno e do avô materno. Tem massa. Lá os dois. E eu já disse, deixa eu levar lá para ela, para a gente montar tipo um museu contando a história da comunicação. Uhum. Eu comprei uma televisão, comprei não, foi um valor simbólico, mas para a televisão que era Dona Mocinha ali. Eu disse, rapaz, essa televisão, todo mundo tava a televisão ligada, passava pela calçada, muita gente parava para assistir. Verdade. E a ideia é isso, né? São histórias, né? Sim. Histórias e o blog também faz parte dessa história, né? Principalmente a história de Herbie, né? É verdade, André. Bom, obviamente, né, quando eu passei pela faculdade, né, lá em FIP, também enfrentei muitas dificuldades e acabei
terminando o curso, que era com 4 anos, terminei com 5 anos e meio. E lá na faculdade a gente vê rádio, vê televisão. A época, apesar de estar se engatinhando, eu fiz faculdade entre 2009 e 2014, mas já se falava em internet. Eu lembro que em 2009, quando a Globo lançou o G1, e cada afiliada da Globo, ela lançou seu próprio G1. Então, por exemplo, você tem a TV Asa Branca ali em Caruaru, aí tem o G1 Caruaru. Você tem a Globo Nordeste em Recife, aí tem o G1 Pernambuco, tem o G1 Petrolina, que é lá da Grande Rio. E eu lembro como se fosse hoje, assim, eu estava no primeiro período da faculdade, primeiro. Aí surgiu a história que ia lançar o G1 Paraíba. E aí até criaram um site e ficou aquela coisa assim, tantos dias, tantas horas, aquela coisa, e aí ficou criando aquela expectativa. E a partir disso, me veio assim, um dia de repente eu posso ter um blog, um site de notícias que seja. Terminei a faculdade em 2014, continuei no rádio, 15. Em 2016, foi 2016, digo, vou criar um site de notícias. E, na verdade, Na antes época disso... era blog também. André, na verdade, antes de eu criar, de fato, o blog do RB como eu tenho hoje, eu criei, antes do blog do RB, em 2016, o Pelo Sertão Notícia, que ficou no ar, na verdade, muito pouco tempo. Porque depois eu resolvi, depois eu assumir meu nome mesmo e vou fazer blog do RB. Tava começando aquela história de blog, Marcelo já tinha o dele, Nil tava fazendo já sucesso com o blog dele e tantos outros colegas, né? E antes do Pelo Sertão, eu fiz tentei, na verdade, não vou dizer que fiz, porque de repente, se você procurar hoje no Google, lá no Blogger, talvez ainda tenha um ou outro blogger que eu atualizava notícias lá em 2012, 2013, por ali assim. E eu criei um de esportes, mas passava pouco tempo, e imagine você naquele tempo, né? Vamos dizer assim, naquele tempo como se fosse muito tempo, mas até 15, 16 anos atrás, ainda não tinha esse acesso todo de internet, ainda não tinha A facilidade que nós temos hoje, isso, né? A exatamente, rapidez das coisas. exatamente. Então, eu criava, aí começava por ali, aí não via futuro, não seguia. Aí em 2016 eu resolvi, eu vou criar um site de notícias. Aí criei o pelosertão.com.br. Botei para frente, passei acho que coisa de quase um ano atualizando. Aí, por um descuido meu, eu perdi o domínio, não paguei e acabei perdendo o domínio pelosertão.com.br. E aí passou-se, eu vou criar um blog para mim mesmo. Aí criei. Primeiro criei blogdoherb.com. Aí, por descuido meu, de novo, com 2 anos, eu perdi o domínio.com. Aí, quando fui pesquisar lá, consegui encontrar o .com.br. Eu digo, pronto, agora esse eu não perco mais de jeito nenhum. E aí, se for contar de fato o tempo propriamente dito, né, esse ano, eu vou fazer aí 8 anos com o blog do Herbi. E foi daí onde tudo começou, né? Então, hoje a gente tem lá o blog, que tem alguns milhares de acessos diários, graças a Deus, e vamos trabalhando também nesse mesmo intuito. Da mesma forma como eu trabalho no rádio, Uma junção, né? eu tento trabalhar no blog, né? E se a gente parar para avaliar, André, os blogs, de um modo geral hoje, blogs e sites de notícia, né? Principalmente os que trabalham com seriedade, são os que pautam as emissoras de rádio. Porque, por exemplo, eu nunca cheguei a trabalhar na Rádio Cultura, mas eu já ouvi pessoas que trabalharam lá. Quando ela surgiu no ano de 1990, dezenas de pessoas trabalhavam lá. Na Gazeta, do mesmo jeito. Com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, as equipes foram sendo enxugadas. Então, hoje na Gazeta eu tenho uma equipe de 5 pessoas. E aí a gente se desdobra, evidentemente, mas consegue entregar talvez muito mais conteúdo do que a gente entregava antigamente. Com mais pessoas, né? Exatamente. Então, claro, tem os prós e os contras. Não estou aqui dizendo que sou a favor da redução de equipe, muito pelo contrário, eu acho que depende dizendo muito. que o mercado mudou, né? Exatamente. E assim, falando dessa parte de comunicação e de respeito com a comunicação, nós vemos que quem conhece a RBI sabe muito bem o que a RBI prega.
E, óbvio também, o principal motivo está aqui hoje. O que é que você acha, o que é que você fala dos outros profissionais que não ligam para estar pregando fake news, por exemplo, que querem visualizações, que não é o caso de Herb Mael, que tem uma comunicação com, eu vou dizer assim, com uma certa responsabilidade, com um certo respeito com a pessoa que está do outro lado, ouvindo, assistindo, compartilhando. O que é que você acha desse mercado que eu vejo, às vezes, a gente tá passando na internet e olha uma informação que às vezes a pessoa diz, rapaz, como é que uma pessoa tem coragem para achar uma coisa dessa? Nós temos até uma certa sorte também, uma virtude que na região da gente nós vemos que há um time de profissionais que tem um certo critério. Eu vejo isso acontece com muita gente, principalmente quando criam páginas fake, não são páginas que igual o seu, né? Você disse, eu levo a minha imagem, né? É o blog do Herbi. Tem gente não, às vezes cria algo fake, uma página fake, e a partir dali sai replicando. Óbvio que estão sendo bem mais penalizados agora, né? Porque também tem as formas de denúncia. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Dessas pessoas que têm a vida para levar a comunicação para usar do lado errado. André, eu vejo com bastante tristeza. Bastante tristeza. E também vejo que cada um faz aquilo que vem dar na sua telha. Eu quero fazer assim, vou fazer. Tem isso em toda profissão, né? Tem isso em toda profissão. Na nossa profissão de comunicação, de jornalismo propriamente dito, né? Fake news a gente está mais voltado para a área do jornalismo. Eu acho que toda a vida teve. Porém, infelizmente, a Tá minha mais profissão, visível agora. a minha profissão de jornalista, ela ficou bastante fragilizada depois de 2009. E aí foi uma pancada muito forte. Eu estava na faculdade, março para abril, num período como esse que a gente está agora. Os deputados da época derrubaram a obrigatoriedade do diploma de jornalista para dizer que é jornalista, para exercer a profissão de jornalista. Eu acho que, a partir dali, o jornalismo brasileiro ele ficou muito mais fragilizado do que já era. E com o passar do tempo, até hoje, as entidades de classe, como a Federação dos Jornalistas e outras entidades, brigam para que essa obrigatoriedade do diploma volte. Até hoje, infelizmente, não voltou. O curioso dessa história toda é que quando um órgão público, seja ele municipal, estadual ou federal, vai fazer um concurso para jornalista, a primeira coisa que tem lá no edital é a obrigatoriedade do diploma. A comprovação de que o camarada passou 4 anos, 5 anos, 3 anos, seja quantos anos for, sentado numa cadeira de uma faculdade, aprendendo várias técnicas e aperfeiçoando a questão da consciência. Porque consciência cada um tem o seu. Do mesmo jeito que tem gente que não tem formação jornalística e espalha fake news, tem jornalista também que espalha fake news. Isso é um fato. E aí é lamentável quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo e, claro, a internet, da mesma forma que ela ajudou a espalhar mais o sinal do rádio, que ela ajudou a democratizar muita coisa. Hoje você, com um telefone celular, você faz um cadastro, você muitas vezes não precisa nem ir em determinado lugar, você consegue resolver sua vida de onde você está. É um avanço, é ótimo, é excelente. Por outro lado, as pessoas passaram a consumir muito mais conteúdo. E nesse consumir muito mais conteúdo, tem seu fulano, seu cicrano, que aproveita-se disso para espalhar a fake news, a notícia falsa propriamente dita. E a pessoa que espalha uma notícia falsa, seja ela de qual categoria for, ela não tem a menor noção do que ela está fazendo, ou às vezes até tem, querendo prejudicar alguém, ou um grupo que seja, ou uma empresa que seja, enfim. Mas não tem a noção do que aquilo pode causar. Porque... E aí tem outra situação, e aí cabe aqui uma reflexão e uma comparação, André, para o rádio e a TV e para a internet, por exemplo. No rádio e na TV, a legislação vigente, desde sempre, ela é muito rígida. Eu não posso simplesmente chegar no rádio e chamar uma pessoa de ladrão, criticar uma pessoa assintosamente ou coisa do tipo. Isso pode me causar um processo, pode até causar a cassação de outorga, que é a autorização do Anatel e do governo federal para a emissora de rádio e TV funcionar. Na internet, não.
A internet... Principalmente em comentários. As pessoas comentam lá de tudo quanto é jeito. Fala da família toda. Exatamente. E quando vem um processo, demora a vida. Não é o caso do rádio e da televisão. Então, e aí já entra meio que em outro aspecto, assim, né? Na questão da regulação da internet. Tem muita gente que critica. Porque não pode, nós vivemos num país democrático e não tem condição de regular a internet. A TV e o rádio são regulados desde sempre e não prestam seu serviço corretamente. Não estou dizendo aqui que sou a favor, que sou contra, que se restrinja tudo no mundo na internet. Não é isso. Mas que tem um certo controle, né? Tem que ter. Principalmente nas coisas mais graves, né? Que a gente vê que tem muita coisa aí que eu vejo que está exagerando, né? Até de ameaça, de coisas assim que são um nível bem mais avançado, um nível bem mais sério, né? Porque às vezes não é só palavras, são algo que vai bem além das palavras, né? Não tenha dúvida. Infelizmente, as pessoas na internet acreditam que acham que é uma terra sem lei e que tudo podem fazer. E aí não tem controle daquilo que posta, daquilo que comenta, no caso das pessoas que espalham fake news, da forma como o fazem. Né? E muita gente espalha para prejudicar outras pessoas, ou para se beneficiar sem nem imaginar que está prejudicando quem quer que seja. Então, é preciso que haja, primeiro, a legislação mais rígida para que as pessoas possam entender, porque parece que no Brasil as pessoas só entendem quando mexem no bolso com força. Né? Ou respondem a algum processo na justiça, aí a coisa é séria. Mas não pode ser dessa forma. A gente tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo. E mesmo sem ser um jornalista formado, sem estar num meio de comunicação como rádio, TV ou o canal do YouTube, como é o nosso caso aqui, nas redes sociais, mas só de você estar lá no seu Instagram ou no seu Facebook, querendo ou não, você se tornou ali meio que um agente público. E nem tudo que você coloca ali, você tem que ter a consciência daquilo que você está colocando. Nem tudo que você coloca ali é bom para determinada pessoa, para determinada empresa ou coisa do tipo. Às vezes você critica lá e não tem a menor noção que aquilo pode estar prejudicando alguém. Né? Ou simplesmente falo ali de todo jeito, e não, tá tudo certo, tá tudo bem, porque eu estou na internet e fulano é isso, ciclano é aquilo. Não pode ser dessa forma. Infelizmente, se banalizou. Nos últimos anos a gente tem visto o acesso maior da internet, a gente tem visto muitas pessoas fazerem de tal forma que acaba prejudicando outras pessoas e a pessoa muitas vezes nem percebe. Faz a coisa ali e nem percebe. Outras percebem, outras Faz fazem parte do dia a dia da de pessoa propósito. mesmo, né? Tem muita gente que passa o dia para causar discórdia na internet, né? É verdade, desse jeito. Herbie, quero agradecer você ter aceitado nosso convite, estar aqui conosco. A LTV está à sua disposição, né? Depois breve trazer mais parceiros da comunicação, né? Você falou da história de muita gente, principalmente de gente que está com você no rádio. É muito bom as pessoas entenderem. Eu digo isso porque levamos para a parte da responsabilidade da comunicação, né? Então, a partir do momento que as pessoas entendam que tem pessoas que estão dedicando a vida para levar a informação da forma correta, para fazer um trabalho na sociedade, né? A gente sabe que isso é um trabalho que faz a diferença na vida das pessoas todos os dias. E igual você falou, seus 19 anos de comunicação, quantas e quantas pessoas não estavam ouvindo, né, esse trabalho? E deixar para você finalizar com chave de ouro, manda um recado para todo mundo, fica à vontade, para sua família, mandar um recado para as pessoas que te ouviram e aqui te assistiram. É verdade. Bom, primeiro, André, reforçar o agradecimento a você. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Agradecer também a quem nos acompanhou desde o começo, quem vai assistir um pedaço, quem vai assistir depois. Essa conversa que eu tive aqui, o prazer de ter com o amigo André, que eu conheço de longas datas, né? A gente estudou junto lá no Oliveira Lima, enfim, depois cada um seguiu sua vida, mas hoje a gente, a nossa forma, né, contribui com o desenvolvimento de São José e da região, né? E é isso, minha gente. A mensagem que eu deixo para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, onde quer que você esteja, é de que a gente precisa ter perseverança nos nossos sonhos, né? Perseverança, vontade sempre. Eu acho que eu brincava muito quando eu era mais novo, vamos dizer assim. Eu dizia que quem tem vontade tem a metade. E eu acho que é isso, porque
pegando um pouco da minha trajetória para onde eu cheguei hoje, eu confesso que se eu voltar aí 20 anos no tempo, eu não imaginava que eu alcançasse metade do que eu alcancei com 19 anos de profissão, graças a Deus. Hoje sou jornalista formado, com a graça de Deus, fiz uma faculdade. Isso não me torna melhor ou pior do que ninguém, mas me ajudou muito na questão de entender, né, tanto o meu papel na comunicação, como compreender de que a gente tem que viver da melhor forma possível e, nesse caso do papel de comunicador, de jornalista, procurar passar a verdade dos fatos para as pessoas, porque assim é que a gente vai estar colaborando para um mundo melhor, para uma sociedade melhor e mais justa também. Claro, evidentemente, eu não vou elencar aqui nomes, eu falei de alguns já aqui no bate-papo que foram importantes nas portas e nas janelas que foram abertas para mim lá no início. Aprendi, eu acho que todos os dias a gente aprende uma coisinha, todos os dias a gente aprende uma coisa nova. E isso é verdade, né? Mas com 19 anos eu posso dizer, modéstia à parte, que hoje eu entrei na rádio sem saber nem onde era o estúdio. Hoje eu monto e desmonto uma emissora de rádio quase que por completo assim. Não sei consertar os equipamentos quando quebra. Aí também já é demais, né? Mas Aí já é a parte eletrônica. mas muitas vezes eu consigo identificar qual é o problema, né? Já dá uma facilitada. Sou muito grato pela oportunidade que me foi dada lá no começo e as oportunidades que me são dadas recentemente, André, porque eu estou com 19 anos de comunicação. Entrei na Rádio Gazeta sendo estagiário lá em março de 2007. E hoje eu ocupo o cargo de diretor administrativo com muito orgulho, com muita honra. Agradeço lá ao Paulo André e também ao Gilberto Rodrigues pela confiança que eles têm para comigo, de estar ocupando esse cargo, e no dia a dia mesmo, porque a gente lá, obviamente, assim como aqui na Elo e em tantos outros lugares, a gente tenta fazer o nosso melhor, da melhor forma possível, obviamente, para que a gente possa crescer, que a empresa possa crescer, mas que as pessoas também possam crescer de um modo geral, a sociedade como um todo, né? Eu tive passagens pela Rádio Cidade de Itabira, lá na Vila Bela, em Serra Talhada, que é outra emissora do grupo aqui da Gazeta. Atuei como cronista esportivo, não só narrando os campeonatos aqui de São José, mas tive a honra de acompanhar o Serra Talhada e depois o Serrano por 4 temporadas no Campeonato Pernambucano, narrando jogos do Campeonato Pernambucano Profissional. Trabalhei também narrando 4 campeonatos paraibanos de futebol entre os anos de 2009, 2012, 2013. Em 2011, eu quero mandar um abraço especial também aqui para outro grande amigo que eu tenho na comunicação, que chama Silvio Romero. Ele é lá de Patos, trabalha na Rádio Morada do Sol FM, e ele é um baluarte da comunicação, política e esportiva, né? E em 2011 eu fui com ele, acompanhando o Nacional de Patos, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, tenho na bagagem também uma cobertura de uma copinha. A gente foi para Paulínia, lá próximo a Campinas. Foram só 3 jogos, é bem verdade. O Nacional acabou num grupo bastante competitivo. Tinha o Botafogo do Rio de Janeiro. O Nacional acabou não passando para a segunda fase à época. Mas para mim foi um aprendizado enorme, que me ajudou demais na minha formação de comunicação também. Além do curso de jornalismo, que foi algo assim impressionante para mim, né? Eu convivi com várias turmas. E até uma curiosidade, André, eu entrei no meu curso de jornalismo em 2009.1. Na época eu entrei até com o Carlos Júnior. E a nossa turma ela tinha 42 pessoas, de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Eram 4 estados e várias cidades desses estados. Eram 42 pessoas. Eu acabei, num primeiro momento, ficando pelo caminho, né? A turma ela foi concluída em 2012.2 com 22 pessoas, metade praticamente, né? O Carlos terminou na época. Eu fui mais à frente, né? E aí eu começo foi uma das maiores turmas do curso de jornalismo da FIP, e venho terminar na menor turma, que eu acho que não foi nem da FIP, foi da história do curso de jornalismo do mundo, que só foi eu e outro colega, Felipe Marques. Um abraço, Felipe, lá da Rádio Cidade de Itabira. Felipe, eu acho que eram nós difícil dois. isso acontecer, né? É difícil.
Foi nós dois. A gente foi, eu e ele, do 5º período até o 8º. Eram 8 períodos à época o curso. E Felipe disse, ó, eu não vou desistir não e tudo. Se Deus permitir, a gente termina. E a gente terminou, eu e ele. Inclusive, a gente fez até o nosso trabalho de conclusão de curso, né, o chamado famoso TCC. Depois eu quero até uma oportunidade para a gente conversar mais sobre esse TCC, que foi um trabalho que eu pesquisei bastante e, pelo menos até quando eu fiz em 2014, eu só encontrei outro material a respeito, que foi até uma tese, sobre carro de som, que é outro meio de comunicação importante. Aí a gente fez um vídeo documentário, pouco mais de 10 minutos, contando a importância do carro de som como meio de comunicação para São José do Egito. E a gente contou, o nosso personagem principal foi Leonardo do carro de som, por exemplo, mas Tem muita história para contar tem também. muita história. Em 2014, quando a gente gravou, meados de abril também, o vídeo, a gente apresentamos, fomos aprovados, eu e Felipe. E aqui em São José, a gente fez uma catalogação. Na época, tinha algo em torno de 30 carros de som ativos. E a gente conseguiu filmar quase tudo. Um dia de sábado, dia de feira. Pô, Quase todo mundo na rua. quase todo mundo na rua. Então, foi um trabalho que a gente fez lá em 2014, que depois eu até pensei em ampliar, fazer mais trabalho nessa área, mas acabou que o tempo e as outras funções que a gente acabou desempenhando ao longo dos anos não deixaram, né? Mas eu coloquei ele no YouTube também, esse vídeo, tá até lá ele. E as pessoas depois se quiserem podem até dar uma verificada. E é isso, André. Deixar a minha mensagem final para você mais uma vez de agradecimento e para quem está nos acompanhando, para quem nos acompanhou, assim como diz aqui o podcast, superação. Eu acho que minha vida toda até hoje foi uma grande superação. Desde os primeiros desafios, ainda criança, vivendo em comunidades rurais, em casa sem energia, a chegar hoje como um profissional da comunicação, modéstia à parte, não só de São José, mas da região aqui do Pajeú e até pegando uma banda aqui também da Paraíba, levando o nome de São José também para frente, né? Outro cara que eu acabei lembrando aqui agora, que eu devo render homenagens a ele, chama Eduardo Rabelo. Hoje ele trabalha na Universidade FM lá de Patos, e ele também foi um dos que me incentivaram bastante a fazer o curso de jornalismo. Eduardo é algo assim, ele é um cronista esportivo dos melhores e, sem sombra de dúvidas, ele me ajudou bastante lá no começo, né? Então, quero agradecer o Eduardo, mandar um abraço também para o Vicente, que também foi um cara que acabou terminando o curso de jornalismo primeiro do que eu e me deu muitas dicas. Acabei trabalhando com ele também na época da Vice-Versa Comunicação e Marketing. E foi muito bom, né? Então é isso, minha gente. Agradecer esse povo todo e, obviamente, agradecer a minha família pelo apoio de sempre, né? A gente sempre conta com o apoio da família, porque muitas vezes, pronto, A família é a base, né? sábado, por exemplo, eu fui cobrir lá o lançamento do São Pedro de Tapetim, cheguei em casa, era quase meia-noite, 11 e pouco da noite, e meu filho Alexandre, de 4 anos, a gente estava acordado, né? Então, agradecer a ele pela compreensão, a minha esposa Flávia, e enfim, meus pais também, meu pai já falecido, Inácio, e minha mãe Antônia, que ainda é viva, e evidentemente sempre me dão aquele apoio ao longo da caminhada, que é extremamente importante. Ninguém faz nada sozinho, né? E a família é um alicerce extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Então é isso, minha gente. A mensagem que eu deixo é essa. Fiquem todos com Deus e a gente volta a se falar aí em breve. Herbie, quero agradecer mais uma vez ter aceitado o convite, estar aqui conosco, contar a história que nós podemos falar, uma história impressionante da comunicação, uma história que eu digo isso, tem pessoas que têm uma responsabilidade muito grande naquilo que fazem, em toda profissão, né? E você é uma referência na comunicação. Quem conhece Herbie Mael sabe desse processo, dessa etapa de vida que a pessoa decidir fazer algo e ser algo com muita responsabilidade, né? Tem muita gente que não liga para isso. Nós estamos num meio que isso, é igual o Felipe Emanuel falou, pesa muito o microfone. Tem pessoas que não sabem usar e nós nos preocupamos muito, né, com aquilo que levamos para as pessoas.
e é algo muito construído. Sempre digo, tudo na vida tem um preço. É difícil, muito, né? Igual você disse. Chegar em casa já tarde da noite, podendo estar com a família. Citou só um exemplo só, mas que isso aconteceu inúmeras e inúmeras vezes. Nós sabemos que isso faz parte do processo, é extremamente difícil, e principalmente quando a pessoa está trabalhando, quando as outras pessoas estão se divertindo, né? Mas faz parte do processo. Eu sempre digo, tudo na vida tem um preço, e o preço é fazer algo pelas pessoas, e na comunicação é algo que pode fazer isso em escala, pode fazer isso para muitas e muitas pessoas, igual você fez para milhares e milhares de pessoas decorrer até agora, e vai fazer muito mais, que vai ampliando cada vez mais, logo porque está em vários portais de comunicação. Mais uma vez agradecer que você está aqui conosco, compartilhando ensinamento, superação é isso. Eu sempre digo, são pessoas, projetos que agregam, né? Isso serve de alerta até para outras profissões, fazer a profissão, exercer a profissão, se preocupando com quem está do outro lado, né? Toda e qualquer profissão está ligado em fazer pelas pessoas. Então, a partir do momento que você se preocupa, né, o que você está levando, da forma que você está levando, o resultado é diferente, é gratificante, né? Às vezes é mais lento, né? Tem muitas pessoas que acabam nesse processo se perdendo porque é, acaba achando um atalho, às vezes que entende como um atalho para ir subindo de nível, mas às vezes o preço vem rápido, às vezes o preço demora um pouquinho, mas o preço vem. Não, e quero agradecer a cada um de vocês também que estiveram aqui conosco, né? Fica acompanhando todos os detalhes na LTV, acompanha o blog do Herbie nas redes sociais, escuta ele também na rádio, e pode ter certeza que é conteúdo de qualidade. Agradecer aos nossos parceiros que fazem o Superação Podcast acontecer. Já estamos no episódio número 80, só de superação, aqui na LTV, juntando tudo aí. Vou até fazer um balanço, né, Matheus? Depois, eu acho que já deve ter passado de uns 600, 700 programas, juntando todos os nossos programas que tem por aqui. Então, a intenção é essa, sempre estar levando o melhor conteúdo a cada um de vocês. Agradecer aos nossos parceiros, Guilas, Pizzaria e Petiscaria, Casa Shop Conceito, Doces de Mel e Solartec Mob. Lembra de São José do Egito? Tem e terá mais eletropostos. Você que tem carro elétrico, pode ter certeza que aqui vai poder acolher, principalmente que for passando de viagem, que precisa muito, né? Fiquem ligadinho, sempre, toda semana na LTV com muitas novidades. Obrigado e até a próxima.